Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje estou aqui a solo para vos falar daquilo que mais me ajudou a lidar, a preparar-me para o meu segundo parto, o parto da Violeta, que aconteceu no dia 22 de dezembro de 2022. Portanto, está assim muito fresquinho ainda em mim e quero muito aproveitar todos os insights que esta experiência me trouxe para poder partilhá-los com vocês, para que surjam daqui também ferramentas para vocês se prepararem para os vossos partos e para a vida, porque para mim esta preparação para o parto é também algo que nos expande em todas as áreas da nossa vida, porque realmente é das experiências mais transformadoras, mais avassaladoras, e eu sou completamente defensora que nos possamos preparar para nos entregarmos completamente e vivermos ao máximo esta experiência de parto tão rica e tão empoderadora que ela pode ser. Então, o que é que me ajudou mais a viver este parto positivo, este parto tão transformador? Eu já tenho vindo a falar dele, já temos um episódio também onde nós relatamos a nossa experiência de parto, eu e o Vasco, e agora estou aqui a solo para vos falar mais intimamente desta experiência, do que é que realmente me ajudou a lidar e o que é que fez diferença para mim nesta preparação para o parto. Então, para quem me acompanha já sabe que eu trabalho muito também este tema da morte, também porque foi algo que me acompanhou desde o início, não é? Nesta jornada de desenvolvimento pessoal, que também começou com esta reconexão com o feminino, porque a minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos, então este luto também marca aqui muito a minha história e todo o processamento desse luto. Um luto nunca termina, é uma coisa que nos acompanha, que nos ajuda também a moldar a nossa identidade, as nossas relações com o outro, a partir de nós mesmas, não é? Então, esta questão da morte está muito presente na minha vida, também pela perda da minha mãe na minha infância, não é? E trabalhar isso tem-me ajudado muito a reconectar-me comigo e realmente a poder expandir, a utilizar essas experiências desafiantes para nós nos superarmos, para nós nos alinharmos ainda mais com a nossa missão, não é? Porque eu também acredito que nada nos acontece por acaso e tudo está também aqui a colocar-nos no nosso caminho, e o importante é termos clareza, ou procurarmos essa clareza, ou esperarmos. Às vezes é mesmo uma questão de aguardar que o caminho se abra à nossa frente, não é? Estando nessa postura receptiva. Então, o tema da morte sempre esteve muito presente, mais conscientemente a partir dos meus 20 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar efetivamente estas questões, e quando a maternidade apareceu, realmente tudo isto, quando eu engravidei da minha primeira filha, da Jasmine, tudo isto foi, esta ferida também da mãe foi aberta, e por isso é que eu também gosto tanto de falar deste espelho da parentalidade e da nossa criança interior, não é? Tem disponível também o e-book A Maternidade e o Espelho da Criança Interior, e o programa de meditações do Nascer ao Renascer, onde nós curamos o lugar de filha para ocupar o lugar de mãe. Então, toda esta relação entre os nossos pais e os nossos filhos e a nossa identidade, não é? Conhecermos-nos, tudo isto é aquilo sobre o qual eu me debruço hoje com mais paixão, porque realmente é também a minha construção. Então, sem dúvida que para este parto da Violeta, da minha segunda filha, o tema da morte foi super importante, mas num sentido diferente,
daquele que tinha sido do da Jasmine e até então, não é? Até ao parto da Violeta, este meu trabalho com a morte estava muito relacionado com realmente acolher a morte, reconhecer o seu propósito. E aqui também, neste tema mais lato da morte, posso incluir a dor, a perda, o luto. Então, para mim, quando nos meus programas, quando eu falo também aqui de como lidar com a dor para viver um parto natural, esse também é outro programa, não é? Onde realmente eu também começo a desmistificar esta questão da dor e muitas vezes a dor e a morte estão muito relacionadas, não é? O medo, a perda, o medo da perda, o medo da dor, o medo de morrer, tudo isto eu sinto que é um cocktail muito presente nas experiências de parto e para mim também faz sentido realmente fluir nessas relações, não é? Entre a dor, a morte, a perda, o luto, porque tudo isso, eu costumo dizer, não é, que a morte é o adubo da vida, e as folhas de outono que caem, elas vão nutrir o sol para a seguir poder surgir dali mais vida, portanto é mesmo um adubo, o trauma também é este alimento da vida, conduz-nos também àquilo que é o nosso propósito, à nossa cura e até ao parto da Violeta eu via a morte como realmente um lugar de encontrar esse propósito e a partir do parto da Violeta eu libertei-me completamente dessa noção da morte e comecei a olhar mais para a vida. Então é como se a vida se tivesse tornado mais segura do que a própria morte. E aqui, antes do parto da Violeta, eu tinha muito esta noção de que o parto é uma morte. E é uma morte no sentido em que nós deixamos uma realidade para trás, há ali um virar de página, não é? Algo que se perde para se criar uma nova realidade. A partir daí há uma mãe que renasce, não é? E há uma realidade que se perde, há uma morte e um renascimento. Sem dúvida que isso foi algo em que eu me ancorei muito até ao parto da Violeta, mas quando estava aqui nesta preparação mais iminente para o parto, não é? Quando já estava prestes a acontecer o parto, eu liguei muito a esta libertação da morte e aqui eu trouxe o tema também da imortalidade. Então o parto da Violeta trouxe muito isto, que realmente o parto é a maior conexão com a vida e por isso é também a maior conexão com a imortalidade, a nossa relação com a imortalidade. Então para mim foi muito importante ter algumas frases como eu sou fisicamente imortal, quanto mais viva, mais segura e eu já não preciso da morte para me sentir completamente presente na vida, não é? Porque a partir daqui eu também comecei a perceber como nós muitas vezes temos uma ânsia de morte inconsciente muito ligada a esta necessidade de fuga da vida, não é? Então eu quando estou numa situação limite, não é? E o parto é também para muitas mulheres essa situação limite, ou leva-nos até a esse limite para nós o transcendermos e descobrirmos um novo limite nosso, tornando-nos maiores, não é? E a partir daí eu realmente comecei a perceber que eu me podia libertar da morte e eu tive um parto em casa e realmente temos de estar muito seguras da nossa condição física, do nosso poder e para mim foi super importante esta noção de eu estou sempre no lugar certo e eu sou fisicamente imortal aqui e agora, não é? Então este agarrar-me à vida foi super importante para me apoiar neste parto domiciliar e me afastar mais desse conceito de risco, de doença, de necessidade de intervenção, onde o parto hospitalar também se inclui muito. Então, o parto hospitalar na Jasmine, que a minha primeira filha foi igualmente um parto natural e sem intervenções, mas no hospital, mas o hospital ainda foi para mim essa representação
de ir tocar nessa, de precisar dessa casa, das intervenções dessa casa, muito regida ainda pelo medo da morte, não é? Quase como se nós tivéssemos a morte mais presente do que a vida e a doença mais presente do que a saúde nesses contextos, não é? Porque realmente as grávidas são as únicas pessoas que não vão numa situação patológica para o hospital, então o hospital tem essa carga, não é, associada da doença e do risco e da morte e depois as grávidas entram ali numa outra condição e às vezes não é muito fácil mudarmos o foco aqui para a outra condição onde só as grávidas entram ali, não é? Mas acho que para quem para quem se sente segura ou mais segura no parto hospitalar, é isso que deve fazer, assim também como eu senti na minha primeira filha. Mas realmente eu desconectei-me tanto desta necessidade de fuga, porque me liguei tanto à segurança na vida, que realmente o parto em casa foi aquilo que me trouxe mais segurança, me trouxe mais poder, me trouxe mais fluidez, e foi sem dúvida um parto incrível, maravilhoso. Foi assim mesmo uma experiência incrível, super fluida, onde eu realmente me dissociei da dor. Eu ainda tive 6 horas em trabalho de parto, mas quando realmente entrei no expulsivo foi quando eu senti que a coisa ia começar, como se aquelas 6 horas de contrações antes se tivessem dissolvido nesta minha própria dissociação do meu corpo da dor. Então foi mesmo aquele lugar de eu já não preciso ter aqui um lugar para onde fugir, porque eu assumo completamente esta experiência e assumo completamente a segurança na vida, não é? E a segurança em mim, e por isso eu torno-me imortal, porque realmente a vida é aquilo que acolhe tanto a morte como o nascimento, mas a vida não é o contrário da morte, não é? Então eu estou tão ligada a esta noção da vida que não existe morte, não é? Existe sempre essa transformação, existe o nascimento e a morte como consequências uma da outra, não é? Nós morremos por consequência ao nosso nascimento, mas a vida é muito mais do que isso, não é? Então, ligarmos à vida, eu também sinto que é ligarmos para além do nosso nascimento neste plano mais físico e podermos olhar para nós numa dimensão maior, não é? Espiritual, se quisermos, emocional, mental, não é? Então o mental foi determinante para o meu parto, não é? Foi esta noção de que eu vou me libertar desta necessidade de sobreviver, porque não existe morte neste campo maior, não é? Não existe não existe realmente essa necessidade de fuga do meu corpo, de fuga da vida, e isso é muito comum nos partos, não é? Nós queremos anestesiar o nosso corpo, nós não queremos sentir, e o sentir é a premissa básica para estar na vida, não é? Na vida nesse sentido amplo, onde nós acolhemos a morte, os nascimentos, os renascimentos, e conseguimos fluir naturalmente neles, não é? E isso é também uma integração em quem nós somos, nos nossos múltiplos eus, não é? Visíveis e invisíveis, que dá-nos muita força isto, e deu muita força para o meu parto, esta noção de que eu já tenho reconhecido até aqui o propósito da dor, aceitá-la, render-me a ela, como eu fiz no parto da minha primeira filha. Eu rendi-me completamente à dor, mas eu tive dor, não é? Eu sinto que a dor me levou ao limite. Neste segundo parto, eu posso dizer que consegui realmente dissociar-me dessa dor, e eu experimentei só
dizer uma única vez, ai, está-me a doer tanto, e doeu muito mais no corpo quando eu trouxe essa dor emocional também. E a dor emocional ou a dor mental é quando nós entramos para além também daquilo que estamos a viver ali e levamos para ali experiências passadas, não é? Então, experiências passadas até do nosso próprio parto, de um parto traumático que tínhamos vivido de um filho, de um primeiro filho, por exemplo, ou de outras experiências ao nível da nossa sexualidade, ou ao nível do luto, porque tudo isso é trazido para o parto. Por isso é que o parto para mim é essa ferramenta incrível, essa experiência incrível para nos transcendermos também noutras áreas da nossa vida, porque ele reúne ali muitas coisas básicas, básicas e viscerais, não é? Para nos ligarmos a essa amplitude da vida. Então, eu sinto que realmente até ao parto da Violeta eu precisei de reconhecer o propósito da dor, precisei de vivê-la no sentido que eu sinto a dor, esta dor tem um propósito e depois quando eu estava nesta iminência do parto da Violeta e no parto da Violeta eu senti mesmo que era ok, eu já aceitei e eu agora vou completamente libertar isto e eu não preciso da dor, eu era um bocadinho aversa a este marketing do parto sem dor, porque isto fazia-me sempre lembrar a forma fácil como nós pomos pensos rápidos e não vemos o que está por baixo e anestesiamos e não nos ligamos ao sentir, mas aqui é mais do que isso. Eu sinto que eu tive uma experiência muito próxima a esse lugar do parto sem dor, mas porque eu a aceitei de tal forma que me libertei completamente dela, não é? Então o meu primeiro parto ajudou-me muito nisso, de que eu vi um grande propósito na dor e era como se eu precisasse da dor para fazer aquele caminho de propósito, de esforço, de superação, e isso retirou-me um pouco de leveza ao parto da Jasmine. E o parto da Violeta veio repor agora então essa leveza. Foi como se eu estou tão aberta a esta experiência que eu estou completamente ligada à vida, porque a vida também vem na medida da nossa abertura a esse sentir, e eu abro-me tanto a sentir isto, não é? Na minha intimidade, na minha casa, com as minhas pessoas, que realmente foi uma experiência super leve, foi uma experiência. Ela acabou por nascer só comigo e com o pai, estávamos os três, eu, a Violeta e o Vasco. Depois é que as parteiras chegaram, porque realmente foi tão fluido que quando eu senti vai começar, foi quando efetivamente eu chamei a parteira assim mais demarcadamente, não é? Notoriamente a chamá-la, porque até então eu estava tão naquela tranquilidade. Não digo que seja isso que vocês devem fazer quando planeiam um parto domiciliar, por favor, assim que começam a ter sinais de parto, reúnam a vossa equipa de parto, mas connosco foi uma experiência tão fluida que eu senti mesmo, é para ir com calma, é para ir, eu não preciso de ninguém aqui agora, e realmente foi uma ligação a esta experiência da leveza muito grande, e isso também me ajudou muito a libertar-me da dor para ter processos de superação e para ter processos de recompensa até. Nós muitas vezes temos, na dor de parto, vemos aquele propósito que passar por esta dor vai trazer esta recompensa incrível, ter o meu bebê comigo, mas eu também sinto que isto pode estar ligado a esta parentalidade que nós vivemos de castigo e recompensa, não é? Então passa por uma dor e a seguir traz uma recompensa. Muitos de nós fomos educados dessa forma, nessas premissas de castigos e recompensas, então também há muito no parto essa tendência de vermos o propósito da dor como
algo que eu tenho de passar para a seguir ter esta recompensa incrível, ter um filho cá fora, não é? E muitas vezes nós até queremos abreviar esse processo e ter logo a recompensa, mas eu sinto que não é todo por esse lugar da recompensa, porque quando nós libertamos-nos disso, nós podemos desfrutar de todo o caminho e não precisamos de tanta dor. E isto foi algo que o parto da Violeta me trouxe muito. Eu não preciso, eu já reconheci o propósito disto, eu sei que isto, que eu preciso de me abrir a isso, mas isso vai, à dor, mas ela vai ressoar em mim na proporção em que eu ainda precisar dela para me superar ou não é? E eu senti que o parto da Jasmine foi uma grande superação para mim, foi uma vitória, esse parto sem epidural, esse parto onde eu vivi tudo, não é? Mas vivi tudo com esta sensação de que cheguei ao limite, não é? E no parto da Violeta eu não sinto que tenha chegado ao limite. Se algo que foi mais desafiante foi mesmo depois dela nascer, foi o processo de nascimento da placenta, portanto a seguir ao nascimento do bebê expulsa-se a placenta, não é? E esse processo foi mais desafiante para mim do que este processo de trabalho de parto, contrações, nascimento do bebê. Para mim o desafio foi mais nessa questão de finalizar um processo, porque até então foi mesmo uma experiência muito leve, foi uma experiência onde eu sinto que me pude dissociar da dor, porque também a dor física não tinha uma dor emocional a que se agarrar naquele momento, não é? E eu sinto que nós, é quase como se o parto abrisse ali um campo de dor física onde nós pudéssemos extravasar dores emocionais que não tiveram espaço até então. E depois torna-se uma experiência tão intensa que nós não conseguimos outra coisa senão uma epidural, uma anestesia, e ainda bem que existem, porque realmente fica um processo muito intenso quando nós não estamos habituados a abrir espaço, a sentir, a ter catarses, não é? E depois o parto acaba por ser essa catarse máxima onde nos estamos a parir a nós pela primeira vez e ao nosso bebê em simultâneo. Então este processo de nós já nos irmos parindo a nós próprias, atualizando-nos sobre nós próprias, quem eu sou agora, o que é que eu quero libertar, o que é que eu quero transformar agora na minha vida. Quando eu vou fazendo esse processo, eu sinto que estes processos de catarse, que o parto também ficam mais leves, porque nós repartimos a carga emocional que vai ali também noutras experiências, não é? Então esse desenvolvimento pessoal também é algo muito característico de quem depois vive experiências assim, onde se consegue dissociar da dor, porque se abre a essa segurança na vida e a essa permissão e a esse prazer de estar seguro na vida e não precisar da morte, não é? E não preciso de sofrer para ser merecedora de alguma coisa ou de atenção, eu não preciso da dor para me sentir reconhecida, me sentir apoiada, não é? Eu não preciso sofrer para ter a atenção dos outros, eu não preciso de nada disso para me libertar, não é? E às vezes há muito isto, eu preciso da morte para me libertar. A um nível inconsciente, às vezes há esse lugar de... e às vezes os filhos até sentem isso com os pais, não é? Quando morre um pai ou morre uma mãe, o filho às vezes tende a sentir-se mais livre, ou quando noutra situação de perda pode ser comum essa sensação de alívio, apesar da dor há um certo alívio. Então aqui para mim também é importante esta noção de que, e foi algo que eu construí para mim também, não é preciso haver morte para nós nos libertarmos, nós podemos nos libertar na vida e não precisamos de dor para todos os processos de superação e de reconhecimento. Nós podemos simplesmente inspirar
pelo prazer, pela leveza, e aqui também há uma grande quebra com a lealdade, não é? Com as dores passadas, com as dores dos nossos pais, com as dores dos nossos antepassados, não é? Como é que eu agora, para mim isto é muito forte, não é? Como é que nós construímos a leveza sobre um passado pesado nosso ou dos nossos pais, sem nos sentirmos sem sentirmos que pode haver alguma injustiça ou que não é? Ou que eu tenho de me ajustar a uma dimensão mais pequena para ser aceite, não é? E muitas vezes o romper com a pequenez para trazermos a nossa grandiosidade pode nos dar este medo de ficarmos sozinhos, e esse medo inconsciente traz também o medo da morte, porque nós também sobrevivemos porque estávamos inseridos num clã, inseridos numa tribo, não é? Então sozinhos nós não conseguiríamos prosperar, é em comunidade que nós prosperamos, então tudo aquilo que nos faça sentir que nos vamos destacar da comunidade, que nos vamos destacar da nossa família, isso pode ativar esse medo da solidão, esse medo primitivo da morte. Mas nós aqui estamos a passar para outro nível de evolução pessoal, em que nós reconhecemos que podemos nos destacar, pode haver uma história de sofrimento até então e nós vamos romper com isso e vamos mudar e vamos ser diferentes e vamos fazer diferente, e aí é quando se quebra essa lealdade para termos o caminho livre à nossa frente para fazer a nossa própria jornada, a nossa própria expressão, a nossa própria identidade, aquilo que faz sentido para nós, não é? Então eu sinto que é também um grande caminho de libertação este reconhecimento do propósito da morte e também do propósito de deixarmos de precisar dela, não é? Que é uma ligação maior à vida. Então, quando eu deixo de ter uma ânsia de morte e me agarro à vida, é quase como se eu, nos desafios, continuo a escolher a vida. E isto é mais difícil do que escolher a morte. Na maioria dos desafios, a maioria das pessoas escolhe a morte inconscientemente, escolhe aniquilar-se, escolhe anestesiar-se, escolhe não sentir, escolhe apagar-se dali, não é? Escolhe, é como se fosse mesmo inconscientemente este lugar de eu quero ir para outro sítio, eu quero morrer, não é? Eu quero sair daqui e não encarar esta realidade, e é mais fácil não encarar a realidade do que abrirmos-nos a ela, e não só nos abrirmos, como vivê-la com prazer, superar um desafio em prazer, e esse desafio torna-se uma experiência incrível de conexão à vida, não é? Então é para mim também muito, dá muita força este lugar de poder ligar-me cada vez mais à leveza e ao prazer, e não precisar do lugar da morte, não precisar da fuga, não, é como se eu me reconectasse mesmo a essa imortalidade, e a imortalidade para mim é o derradeiro retorno à vida, não é? Onde nós encaramos aquilo que temos aqui, encaramos quem somos, encaramos as experiências, sentimos-las e não precisamos de fugir, não precisamos de não querer ver, porque isso também é um lugar imaturo em nós, não é? Então o nosso lugar de adulto é esse lugar de olhar, assumir e superar com prazer. Nem sempre precisamos de superar em dor, não é? E para mim o Parto da Violeta foi essa experiência incrível de eu posso viver uma experiência completamente transformadora, onde a dor é algo muito presente, mas eu dissocio-a de mim. Eu não sou a dor, eu não preciso da dor para ter aquilo que eu quero, que é, neste caso, apoio, atenção, amor, não é? Todos nós procuramos é amor, não é? E quantos de nós
dão a sua alegria em troca de amor, não é? Dão a sua alegria de viver em troca de amor, porque acreditam que numa vida sofrida, numa vida mais próxima da morte, vão encontrar mais sentido na vida. E eu tenho vindo a desconstruir isso, que é quanto mais honrarmos a morte, menos vamos precisar dela. Assim como quanto mais honramos os nossos pais, menos vamos precisar deles. E quanto mais nos dissociarmos da morte, mais apropriados e mais autónomos estamos na vida, apropriamos-nos da vida, com mais autonomia a vivemos, não é? E mais adultos somos. Então, isto é realmente importante para mim, esta evolução pessoal, e esta caminho até ao parto da Violeta foi uma profunda honra à morte e também à morte da minha mãe, que me trouxe para este caminho de relação comigo e de cura da relação também com os outros e com a vida através da morte, algumas vezes com dor e ir ao limite, e agora com muito prazer, com muita alegria, e este é o lugar em que nós sentimos que ainda bem que as coisas acontecem como acontecem. E quando nós encaramos a realidade e dizemos que ainda bem que ela é como é, ainda bem que a vida é como é quando realmente eu sinto que nós estamos abertos e tão livres que não precisamos da morte, não precisamos do sofrimento, não precisamos de nos diminuir, independentemente desta tendência de nos agarrarmos a dores passadas, a dores dos pais, dos nossos ancestrais, não é? Então aqui é realmente uma liberdade incrível de ser e de estar, e uma autonomia na vida que este parto da Violeta me relembra sempre de resgatar em todas as situações e pequenos desafios que surjam na nossa vida. E por isso é que o parto para mim é assim este mote incrível para nos desenvolvermos em todas as áreas da nossa vida, porque realmente reúne muita coisa que depois vamos usar em muitas outras áreas, porque é aqui realmente este lugar da visceralidade, da essência, vamos ao cerne da questão da vida e da morte, do nascimento e do renascimento, da sexualidade, do corpo, da mente, do espírito, não é? E realmente quando nós temos aqui uma higiene mental, emocional, o corpo também reproduz isso. Então, se nós nos libertarmos das nossas crenças mais limitantes, o corpo também se vai libertar e ter menos condicionamentos, não é? Então eu também sinto que no parto a dor física é escalada pelas dores emocionais, não é? É quase como se fosse um pretexto. Agora que eu abri este túnel da dor, eu vou pôr aqui tudo dentro, as dores emocionais aqui ao rubro, e por isso é que o parto é uma experiência tão sofrida, porque nós temos pouca higiene emocional, temos pouco cuidado com o lixo que vamos carregando, e depois quando abrimos a casa, abrimos o corpo a esta experiência de parto, há muita coisa no ar que é levantada, há muita poeira levantada, não é? Então comecem este trabalho também antes da gravidez, se possível, ou logo no início da gravidez, este trabalho de eu não preciso que a dor física seja uma manifestação das minhas dores emocionais, porque eu limpo essa carga emocional e por isso levo mais leveza para o parto. Sem dúvida que isto foi algo que eu experimentei no parto da Violeta, porque, como eu dizia inicialmente, quando eu disse uma vez esta frase, dói tanto, e doeu muito mais no corpo do que quando eu estava ligada a esta liberdade. Eu liberto-me completamente da dor, eu estou completamente presente em mim, no meu corpo, e o meu corpo não é esta dor, não é? Mesmo que eu o tenha aberto a isso, não é? E estou receptiva a tudo aquilo que surgir, e vou
vou o mais limpa possível, não é? O mais comigo mesma em essência, não é? Com menos lixo do passado, com menos limitações e condicionamentos lá de trás. Então, estas são as reflexões que vos quero deixar hoje. Liguem-se também aqui a esta segurança na vida. Para mim foi muito importante isto. Eu estou mais segura na vida do que na morte e por isso eu posso abrir-me completamente a encarar a realidade tal como ela é, ainda bem que ela é como é. E é neste lugar que eu sinto que nós passamos da aceitação para a libertação que vem dessa rendição, não é? Que vem a seguir. Então, partilhem comigo também o que é que este episódio vos trouxe, em que processos da vossa vida é que vocês precisaram da dor e agora já não precisam mais porque a dor não nos traz recompensas. A dor, sem dúvida, que é uma força, assim como a raiva é um motor para o nosso desenvolvimento, mas nós vamos evoluindo no sentido de precisar cada vez menos disso. E aí também essa quebra dessa lealdade com o passado, que é se alguém precisou da dor ou se eu já precisei da dor para chegar a este patamar, eu agora já não vou precisar. Então é sempre uma otimização, não é? Se os nossos pais trabalharam com muito sacrifício, é o nosso direito agora, é o nosso dever passar para outro patamar e agora trabalhar em leveza, por exemplo, trabalhar em prazer. Se numa experiência anterior dos nossos pais, dos nossos ancestrais ou mesmo nossa, uma experiência de parto, por exemplo, foi muito sofrido, nós agora vamos passar para outro, ou lidamos com a dor de uma forma sofrida, agora nós vamos passar para outro patamar onde vamos lidar com a dor com leveza, não é? Então, o caminho da vida é sempre no sentido de a vida se tornar cada vez mais fácil, e isso é a prosperidade, não é? É um direito nosso à nascença, à nossa vida ser mais próspera, ser mais fácil, não é? E isso não nos retira amor, não nos retira atenção, pelo contrário, dá-nos força, apesar de nos distinguirmos pela positiva, e às vezes isso é um medo, não é? Se eu me distinguir, como eu dizia, o que é que eu vou perder, não é? E aqui novamente o medo da perda, e quando nós passamos do medo para a aceitação da perda, ela realmente liberta-se de nós e nós não precisamos de perder e realmente percebemos que não perdemos nada, que realmente a vida traz-nos profundamente esta ligação à imortalidade. Quando nos abrimos a perder, nós percebemos que não perdemos nada, que temos sempre tudo aqui para nós, não é? Isso também é uma grande conexão com a abundância, com as experiências de fertilidade, de prosperidade, de avanço em relação ao passado. Então, que possamos libertar-nos também desta lealdade à pequenez, de apego à limitação, apego à dor, porque a dor nos traz ganhos, não é? Mas agora eu percebo que eu posso ganhar, continuar a ganhar e ganhar ainda mais se eu me libertar da dor, se eu me libertar do condicionamento, do sofrimento, da morte, no fundo. Então, muito obrigada por terem estado desse lado. Continuo a aguardar as vossas histórias de parto, as vossas histórias de libertação da dor, dissociação daquilo que não nos serve, para nos sentirmos absolutamente livres numa vida sem morte, numa vida
onde podemos ter aquilo que desejamos sem abdicar, não é? Gosto muito daquela expressão de podemos comer o bolo e ter o bolo, não precisamos de escolher uma coisa ou outra, não precisamos de escolher ter amor ou sermos nós próprios, não precisamos de escolher uma coisa ou outra, podemos ter as duas, não é? Então, para mim é muito importante isto, nós temos ganhos quando nos agarramos às nossas limitações, mas nós podemos superar a limitação e continuar a ter ganhos, esses mesmos ganhos e ainda mais, sem dúvida, que teremos ganhos noutra dimensão, numa medida muito mais ampla, aberta, próspera, vivida, não é? E esse é também o propósito da vida, o desfrutarmos, o abrirmos, o sentirmos, não é? Então é isto, agora é que vou efetivamente fechar. Muito obrigada por terem estado desse lado, vemo-nos no próximo episódio e até breve.